Fala aí, galera. Iniciando hoje mais um NetBiz Talk, falando com grandes profissionais do mercado. Cara, você sabe vender? Você sabe como é que é um processo de vendas? Sabe o que é gerenciar uma equipe de vendas? Vendas hoje tinha uma discussão grande com a área de marketing. Você tem ideia o que é hoje esses processos automatizados de venda? Cara, assista esse podcast, acho que você vai curtir. Para isso, eu trouxe para a mesa hoje uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, um papa da área de vendas que vai dar uma grande ideia para a gente, um grande cenário de como é a área de vendas hoje. Para a mesa hoje, Ricardo Giudice. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra ter a sua participação hoje aqui no NetBiz Talk, cara. Ô, Maurício, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim também, né? Tá batendo papo aqui com o pessoal da NetBiz, com você. Muito obrigado pelo convite. Espero que realmente consiga passar aqui alguma pílula de sabedoria ou de conhecimento para alguém. É tão difícil vender, né? Sempre as empresas falam, e aí, vendeu, bateu a meta, né? A primeira linha de receita é sempre aquele assunto mensal, né? E a gente vem nos últimos 30 anos correndo atrás dessa receita, dessa primeira linha e da evolução das pessoas no mercado, né? Como vendedores, como homens de negócio, etc. Muito legal. Obrigado. Quanto é importante essa área comercial. Sem dúvida, né? sem dúvida. Me diga uma coisa, a sua atuação hoje é aonde? Onde é que você está? Eu sei que você participou da Condomínio, diversos data centers, né? Uhum. Você trabalha hoje com essa parte de infra bem sofisticada e também com a área de vendas. Me conta um pouquinho quem é o Ricardo, cara. Cara, o Ricardo ele começou como vendedor atrás de um balcão, né? De comércio, né? Minha família possui uma distribuidora de bebidas em São Paulo, então durante anos eu vendi Coca-Cola, vendi água mineral, vendi vinho. Aquele vendedor roots, né? Aquele vendedor de 16 anos, aprendendo legal, a fazer alguma coisa da vida, fazendo faculdade paralelamente, etc. E aí, uma época, eu falei, não quero mais trabalhar na empresa familiar. Fui para o mercado, fui trabalhar na Abril, né, na TVA, na época da fundação das Pay TVs no Brasil, né, das TVs pagas. A TVA era uma operação de satélite, eu fui para lá, depois a TVA foi vendida para a DirecTV e fiquei um tempinho, muito curto tempo na DirecTV, e depois já fui para o mercado de internet, em 99, numa empresa chamada PSINet, que foi uma empresa norte-americana que consolidou o mercado de provedores de internet em São Paulo, né, dos primeiros provedores de internet de São Paulo. E, enfim, e fiquei lá, comecei a aprender o que era arroba, o que era .com.br. Era uma época que era tudo mato, e era muito mato. Naquela época você devia ter uma disputa com a Mandic, não? Ah, sim, sim. O Alexander Mandic, né, saudoso, um cara sensacional. Você viu que o papo aqui vai hoje mais antigo aqui, né? Os primórdios, né? E engraçado que aqui na frente ele se conecta, nós vamos falar mais na frente. O STI, né, que foi fundado também por 3 jovens na época aqui de São Paulo, que era um provedor, um dos mais importantes de São Paulo. E a PSI ela veio para o Brasil já fazendo uma consolidação desses provedores e fornecendo serviços de hosting, que hoje a gente chama de cloud, que transformou para cloud, mas é tudo no final mais ou menos a mesma coisa, né? Foi mudando de nome, foi evoluindo um pouco a tecnologia, mas no final do dia alguém precisa guardar dados, hospedar dados em algum lugar. Nessa época, logo depois de um ano de PSINet, houve a fundação de alguns data centers em São Paulo, né? A OptiGlobe foi muito grande, quem mais que fundou naquela... A Metrorrede fez um data center na época, a Divel fez um data center naquela época, e uma empresa que eu participei ativamente desde a fundação foi a Ponto Condomínio Data Center, a atual Equinix, uma maior empresa de data center, uma das maiores do mundo, se não a maior. A Equinix hoje comprou um monte de data center pelo mundo e se tornou a Equinix. Mas lá atrás, né, na Condomínio, foi um projeto lastreado por fundos de investimento, né, bem robustos, de pessoas muito legais, e a gente fundou lá a Condomínio e era um hotel de computadores. Imagino. E você cuidava da área técnica ou você cuidava da área de vendas? Não, então, eu entrei na Condomínio para cuidar de canais, vendas sempre. Minha vida é vendas. Eu só sei fazer isso na vida, eu adoro fazer isso, né? Me entusiasmo toda vez que tem uma mesa de negociação, falar do assunto, enfim. Sou muito conectado com esse assunto de vendas. E na época foi canais.
E aí começamos a montar um plano de canais para condomínio, porque os integradores, né, empresas de tecnologia integradoras necessitam de um parceiro de infraestrutura para poder entregar serviços aos seus clientes finais. Então, você pegava, na época, né, eu acho que, né, da nossa... A minha época é agora, não tem essa de nossa época, não. A Tesla, por exemplo, eu me lembro que era uma grande agência digital que tinha ali na Vila Olímpia e tal, e era um cliente nosso. Então, eles faziam projetos para, sei lá, para GM, para um monte de cliente grande, Blockbuster, e faziam hospedagem desses sites, né, dessas plataformas de tecnologia dentro dos nossos data centers da condomínio na época, né? Fiquei lá um tempão, depois saí, rodei, fui para outros data centers, para Divel, e rodei o mercado. Acabei caindo em consultoria de M&A, de compra e venda de empresas, de reestruturação de empresas. Fiz alguns projetos importantes dentro de integradores, revendas, grandes revendas de TI, né? Empresas que faziam representação de Microsoft, de Oracle, de Adobe, enfim, né, os principais fabricantes, né, os mais relevantes do mercado. Aí continuei nesse mercado e tal. Bom, acabei voltando para o mercado de data center. Durante um tempo tive uma empresa com um grande amigo, um sócio, o Renato Schirmer, a Selmore, enfim, fizemos consultoria de treinamento de vendas de equipes, né, comerciais e também de reestruturação de equipes comerciais. Durante um bom tempo... Que hoje está em altíssimo, né? Exatamente. Isso daí, desculpa, isso é muito legal. Pois é, legal. é um assunto que a gente acabou saindo um pouco de tecnologia para falar de vendas. Então, minha vida inteira foi vendas, né? Ou está vendendo, ou está pensando para quem você vai vender, ou está planejando como é que vai vender. E aí o mercado de tecnologia me chamou de volta. E aí eu fui trabalhar num cara que, eu admirava demais, o Alexander Mandic. Ele já havia vendido a Mandic, né, para um fundo de investimento. E essa Mandic nova, ela se transformou numa empresa de cloud computing. Fiquei lá durante um bom tempo. Crescemos bastante lá, foi muito interessante. Fui convidado para trabalhar numa empresa de ERP também, para tocar área de vendas, como VP Marketing e Comercial. Uma empresa de ERP brasileira, fiquei lá durante um período. E agora estou na Matrix, que também é uma empresa que também eu sempre conheci. Existe há 30 anos a Matrix. Começou como um desenvolvedor de software, virou um provedor, virou um data center e hoje tem um dos data centers mais legais do mercado aqui brasileiro, um data center com todas as outorgas e certificações mundialmente requeridas para serviços de data center. Que legal. Então, hoje eu estou lá, tocando uma equipe lá. Bastante coisa. Muita coisa de tecnologia, mas principalmente pessoas, né? Pessoas. Desenvolvimento de pessoas, né? Pegar o vendedor que andava de ônibus e o cara, de repente, aparece com uma BMW. É muito bom. Não é legal, o cara adora. Eu também gosto de ver as pessoas crescendo, né? É muito, muito, muito importante. BMW é uma marca interessante. Ô, Rica, me diga uma coisa, sempre na área de B2B, né? Você atua muito na área de B2B, B2B, né? B2B é o que rola. Sim. Porque o que a gente, em tecnologia fundamentalmente, né? Os nossos clientes finais são sim as empresas, né? Conhecimento bastante longo em corporate accounts, né? Em contas corporativas, faturamento de até 3, 4 bilhões por ano. Esse é um segmento que é um grande segmento no Brasil, né? Você pegar o share de mercado da quantidade de empresas que faturam até esse volume, você vai ver que vai ser um share bastante relevante. Obviamente tem as big ones, né? As empresas monstruosas, os bancos, né? Que aí tem as IBMs também para tomar conta, tem as Accentures, tem as empresas também desse tamanho, né, que operam. Mas no mercado brasileiro, ele é um mercado que tem muitas empresas que precisam muito de empresas de tecnologia, como a NetBiz, por exemplo, para apoiar, né, ou como a Matrix, né, empresas que prestam serviços para a área de tecnologia desses caras. Essas empresas tentarem montar times de tecnologia e botar todo mundo up-to-date com as tecnologias e treinar todo mundo e certificar todo o time. E aí tem muita rotatividade de profissional. Então, normalmente, retail, né, varejo, agrobusiness está indo muito bem, indústria está indo muito bem. Preferem sempre contratar empresas especializadas em tecnologia para cuidar daquelas necessidades específicas.
caso, cloud computing, infraestrutura, ou segurança, ou marketing, ou ferramentas de automação de marketing, como no caso de Adobe e NetBeans, enfim. Então, é muito mais barato e muito melhor, né? Porque você pega sempre profissional bom, fresquinho. E outra, né? Pós-pandemia, aí até isso que você está dizendo tá... Bombou. Porque todo mundo agora é digital, né? O cara que não tinha, agora ele tem que correr atrás. Eu sempre falo isso em todos os podcasts e é verdade, né? Cada um que senta comigo aqui... É mais verdade. Agora é a mais verdade. Então, o cara tem que ter um parceiro legal, o cara tem que ter um parceiro que ajuda, porque as empresas estão desesperadas, né? Você percebe, né? Sem dúvida. Quem não está nesse mundo está bem... Precisa ir. Senão a vida está curta. Diga uma coisa, vendas, cara. Vou te fazer algumas perguntas, que é uma área que eu... Vamos ver se consigo responder. B2B, cara, não é uma coisa fácil, imagino, vender, né? Pelo que eu vi, meu histórico de vendas também me mostra que para fazer uma venda eu tenho que impactar no mínimo 6 pessoas dentro de uma empresa, não é isso? E aí? Cara, é processo, né? Venda é processo. É processo, é treinamento, é conhecimento, é aprendizado. Né? Não dá para você ir lá para ver o que vai dar. Tem a área financeira, tem a área de negócio. Como é que eu envolvo essas pessoas? Me fala um pouco de como esse cara, profissional de vendas hoje, desde a prospecção até a hora da assinatura do contrato. É isso aí. Cara, assim, hoje, né? Eu prefiro começar a falar como é que era o profissional de vendas de 20 anos atrás, né? Dependia muito do networking dele, pessoal, né? Ele abria a lista telefônica, ele ia prospectar, ele corria atrás, ele fazia mais ou menos tudo, né? Tem um ditado que eu acho que é infame, mas o pessoal ainda usa, que todo dia acorda um trouxa e um esperto e quando ele se encontra acontece uma venda. Né? É infame esse negócio e cada vez menos verdade. E cada vez menos verdade. Porque tem cada vez menos trouxa, está faltando trouxa no mercado. Esse que é o problema. Claro. Porque assim, os consumidores hoje... Você falou de um jeito que parece que a venda é uma coisa ruim, né? Pois é, mas sempre, né? O vendedor de carro, né? Tem aquele estigma, né, do vendedor, né? Isso cada vez menos cabe, né? Principalmente no mercado de tecnologia, em que os compradores conhecem profundamente, às vezes mais do que nós mesmos, a tecnologia. Claro. Acho que o consumidor em geral, né? Qualquer área, não é só da empresa. O varejo, você vai comprar uma televisão, você sabe tudo. Vai comprar um carro, hoje você sabe tudo. Você vai lá, o cara tira um pedido, né? Exatamente. É um facilitador. Isso. É um facilitador da tua decisão. Ele te ajuda a você ter a decisão, talvez, o vendedor, talvez não, com certeza. E ele facilita aquela compra para você. Você pode ter escolhido a TV já. É que o B2C você tem que pegar uma pessoa, né? O B2B... Você tem que pegar a turma. Pelo menos 6. Pelo menos 6 áreas aí que você vai envolver. Então, nós vamos chegar lá. Quando você recebe lá um lead do teu digital, do marketing digital da tua empresa, eu como vendedor agora. Primeiro, se eu não entender como é que é o digital, como é que funciona o mundo digital, eu já estou fora do tempo, né? Para começar. Então, se eu tentar atuar como eu atuava há 20 anos atrás e não me atualizar, eu vou dar com a cara na parede. Tá? Entendido isso, como é que eu vou criar rapport dentro da empresa? Como é que eu vou mapear as personas dentro da empresa que eu estou vendendo? Do meu prospect. Então, quem são o power sponsor, que é o cara que assina, quem é o sponsor, quem é o influenciador, perfeito. Quem que é o falso sponsor, que é aquele cara que fica te pedindo um monte de coisa e você faz um monte de coisa para ele e no final ele não decide nada, ele não compra nada, ele está querendo... aparecer eventualmente com o teu trabalho. Ele fala, olha, chefe, como eu consegui aqui um preço sensacional do Ricardo, tal. Chefe, mas quem que mandou você fazer isso? Eu não estou querendo comprar isso, entende? Então, existem todas essas personas dentro do cliente. Que o vendedor tem que mapear. Tem que estar ligado. Isso faz parte do account planning que ele vai fazer na conta. Ele tem que entender quem é quem, né? Pegar as metodologias mais consagradas de vendas, né? Solution selling, spin selling. Agora o Aaron Ross, né, com o Predictable Revenue, ensinando a fazer aí a receita previsível, né, o funil digital até a saída da venda do outro lado. Então, tudo isso, o vendedor novo ele tem que estar ligado, tem que mapear quem é quem dentro do cliente, quem assina, quem decide, quem influencia, quem pode ser uma porta de entrada. De repente eu conheço, sei lá,
a secretária da empresa X. Por ela, eu vou conhecer quem é o diretor de TI e depois eu vou conhecer quem é o presidente. Né? Claro. Então, ela não vai comprar, mas ela é a minha porta de entrada. Claro, mas isso tem que estar claro na minha cabeça. Não dá para ir no vai Corinthians, como dizem. Né? Você tem que falar, cara, como é que eu vou atuar? Qual a minha estratégia de atuação nessa conta para eu poder gastar menos energia, na verdade. Né? Porque negócios existem. As empresas compram tecnologias uma das outras. Se o cara não está comprando de você, ele está comprando de alguém. Sim. Mas ele está comprando. Aquele método dos dias de hoje é que você não vende mais um produto. Você tem que vender... Uma experiência. Uma experiência, mas você tem que vender uma solução que resolve o problema dele. Não é Então, eu vejo vendedores vendendo produtos, esses caras não vendem. Já era. O meu produto é assim, ele chama isso... O cara não vai comprar. O cara que chega numa reunião de vendas, na primeira reunião de vendas, e começa a falar do produto dele... Né? Já era. Fala, pô, mas você não sabe nem o que eu quero, o que eu preciso. Exatamente, eu acho. Não faz diagnóstico de dor, etc. Então, vendedores nunca vendam produtos, e sim soluções que têm um valor muito melhor para o cliente e um valor também muito maior. É isso aí. E para você conseguir vender valor... Você tem que entender a dor. Se você não entende a dor, você não consegue botar valor. Claro, né? Claro, não importa. Claro, então, cara, poxa. Eu costumo. Qual a diferença de valor e preço? Por exemplo. Quanto vale um copo d'água no deserto? É um puta de um valor, né? O preço, então. E esse mesmo copo d'água numa cachoeira, quanto ele vale? Então, se o vendedor não tem essa percepção de falar, cara, qual é o valor da minha solução para esse cliente, ele não pode nem apresentar a solução ainda. Ele tem que entender qual que é desse cliente, onde é que ele está, para onde é que ele vai, né? Para exatamente poder fazer uma oferta de solução primeiro, para depois falar em preço. Preço é uma consequência. Já viu aquela que esse cara é um super bom vendedor. O problema dele é que ele é um mau fechador. Já ouviu falar? O cara não é muito bom de fechar um negócio. Ele faz relacionamento, mas na hora de fechar, ele não é bom. Na verdade, na minha cabeça, isso não existe. O que existe é o cara que é mau abridor. Por quê? Porque ele não consegue qualificar a oportunidade do começo da relação que ele está tendo. E aí ele vai perdendo tempo no ciclo de evolução da venda. Na hora de fechar, ficou um monte de pergunta para trás. E aí o comprador fala, pô, mas não estou seguro para comprar esse negócio, Claro. Pode estar um seguro, mas a outra área não está. Aquele cara fala, eu gostei, aí eu não. Mas aí você viu o concorrente. Aí você entra no CRM do cara, tem o pipeline cheio de oportunidade, fala, qual que você vai fechar? Não, veja bem. Aí, né? Porque não qualificou. Então, qualificação, e a qualificação ela parte da persona que você estava falando, parte do cenário financeiro que aquele cliente possui para você poder fazer uma oferta adequada. Claro. Não adianta vender lá um foguete para o cara que não tem, né? Não vai ter o orçamento para comprar o foguete. Tem a prioridade do prospect, né? Qual é a prioridade que ele está naquele momento, né? Você tem que resolver. Tem a solução que você vai colocar para ele. Então, qualificação é fundamental. Qual é o benefício da sua solução, qual é o custo dela e o conhecimento do mercado para aquele cara que você tem que ter. E a outra coisa que é importante, Maurício, é assim, ó. Os compradores das empresas, eles são normalmente muito bem preparados e treinados em compras. Claro, eles são remunerados pelos descontos que eles conseguem. Esse é um comprador, né? Isso aí faz parte. E é o cara que vem assim da área de administração, de economia, é o cara detalhista, é o cara, sabe, aquele cara que estudou, que vai no detalhe, aquele cara que é muitas vezes totalmente diferente do vendedor clássico, né? Você pegar lá o cara é um alto D, né? O vendedor é um alto D do DISC, né? O outro é um alto C, né? O cara é muito mais compenetrado, ele é muito mais ligado no detalhe, etc. E o vendedor vai fazer uma venda para um comprador preparado em compras, o comprador moe ele. Arranca o último centavo de desconto. Claro. Por quê? Porque o cara está preparado. Então o vendedor ele tem que se preparar. Ele tem que sacar isso, ele tem que entender o valor. Porque depois que ele entender o valor, se o cara falar, se você não me der 10%, eu não vou fechar. Você fala, tá bom, então não fecha. Aí o cara, não, veja bem. Aí o cara volta para a mesa, porque ele precisa. Tem valor para ele. Claro. Então você consegue se posicionar. Eu já vi casos do próprio vendedor na área de negócio, né? E naquele envolvimento de apresentação da solução, de resolver o problema.
o cara fala, mas quanto custa? O cara da área de negócio, né? Começa a dar o preço, né? Preço. E aí o vendedor, não, eu te dou um desconto, então já faz um desconto na camada de negócio, quando chega na área de compras, vai ter que tomar de novo, né? Aquele vendedor que chama o desconto. Ele fala assim, olha, esse é meu preço de tabela. Olha, entendam os compradores, né, que isso não é uma coisa ruim, que nós é um processo. Não, os caras né? são profissionais. Pô. São profissionais, mas não é uma guerra entre vendedor e comprador. Não, o né? trabalho da polícia é prender, do bandido é fugir. Cada um tem o seu papel, cara. Não tem essa. A vida é assim. O trabalho do vendedor, eu já dei treinamento para comprador. Claro. Tá, claro. ensinando meio Mr. M, ensinando o contragolpe de vendedor, entendeu? Claro. E para empresa grande. Muita empresa grande. Você grande. falando então que vendas e compra é uma guerra. Né? É uma boa briga, é uma boa briga. Pô, tem que ser, senão, né? Cada um tem que ter o seu papel, né? É importante. O comprador, ele tem um papel fundamental na linha de produção da empresa. Se ele não comprar barato, ele não se dá bem. A empresa não prospera. Né? O importante, assim, não é ganha e perde. Eu não acredito também no perde-ganha, ganha-perde, que é um tipo de negociação que algumas escolas fundamentam como uma situação válida. Para algum tipo de compra e de venda, por exemplo, eu vou vender um carro. Eu vou vender o carro pro cara e nunca mais vou ver esse cara. Ele tem um valor... Então, quanto eu conseguir arrancar de grana dele, quanto ele conseguir arrancar de desconto de mim, tá valendo. É briga, assim. tá? Agora, quando você tem uma venda que você vai vender mensalmente, vai entregar... Aí já deixa de ser... Não dá para ser ganha-perde. Exato. Não dá. Tem que ser parceiro, né? De um lado ou do outro. Aí tem que ser o parceiro. Os dois lados têm que entender que aquilo lá é bem para os dois. Né? Exatamente. Você não pode arrancar sangue do seu fornecedor, porque você precisa dele. Pois é. Ele vai te ajudar. E vice-versa. Né? Não posso enfiar a faca lá no cara, sabendo que a minha solução tem um baita valor, que ele não pode viver sem meu trabalho e ferrar o cara. Ferrar o cara. Entendeu? Puta, então, perfeito. Foi então muito legal. Isso é legal sacar, assim, né? Desde o começo. É uma coisa justa, né? No B2B, assim, é uma coisa mais justa, Principalmente os contratos que são contratos de 3 anos, 5 anos, que você vai conviver. Você vira da equipe do cara. Essa é outra coisa. O vendedor tem que fazer parte da equipe do cliente. Ele tem que ser lembrado, esse vendedor. Né? A hora que o cara vai pedir um bife no restaurante, ele fala, pô, bem passado ou mal passado, ele fala, peraí, deixa eu ligar pro meu cara que me atende lá para ver que bife que eu peço. Entendeu? Claro. O cara tem que ter você na cabeça. Claro. E tem que ser uma coisa verdadeira, não pode ser um negócio fake, entendeu? O cara fala, pô, cara, quando o Maurício vem aqui, ele resolve um problema aqui para mim que, puta, é top, vale a pena. O que eu tô pagando... Vale a pena. Pro Maurício, é isso que eu preciso. Eu preciso da empresa. Eu tô pagando o conhecimento dele, é isso aí. Perfeito. Então isso é legal. O mercado brasileiro, por ser de médias empresas e não ter assim, grandes, enormes departamentos de TI, como as gigantescas empresas mundiais, precisam de parceiros, né, para fazer esse trampo. E a gente, como parceiro, tem que saber como fazer também. As empresas têm o seu core, né? A tecnologia não é o core da empresa. A tecnologia tem que ser o core que fornece, né? Tem que ser o fornecedor. Muito bom, Ricardo. Muito legal o papo, cara. Legal demais, né? É legal. Falar de negócio Deixa eu te falar uma coisa, cara. Trazendo um outro tema para a mesa aqui. Opa. Como é que é o processo hoje de prospecção? Onde o marketing digital ajuda vocês? Você falou bastante que o vendedor antigamente tinha o seu network. Não sei, até uma pergunta. Sabe? Acho que existe isso até hoje, não? Tem. E aonde entra o marketing digital, com esse monte de tecnologia... fazendo perfil ou definindo as personas, né, com as suas necessidades dos clientes. Como é que está essa estratégia do marketing alinhado à área de vendas? Antigamente era uma guerra, né? O marketing falava, eu gero para você um monte de lead e o vendedor não bateu a meta, mas eu gerei lead, né? Ou então fala, eu gerei lead e o vendedor fala, não bati a meta porque esse monte de lead que você gerou ruim. É uma porcaria, um lixo, né? Hoje, eu vejo que as áreas estão mais... Tem uma sinergia maior. Fala isso aí. Como você que está na veia aí, como é que é o negócio? Então, consolidar vendas e marketing sobre uma mesma tutela me parece uma boa ideia. Isso é usual hoje? É uma boa ideia? Eu tenho visto bastante. Eu tenho visto recorrentemente. Inclusive, já assumi cadeiras de VP de marketing e vendas, tocando as duas. E aí você não dá para botar culpa em você mesmo, né? Foi o Ricardo, não, foi o Judice. Não, foi o Judice, não, foi o Ricardo, não dá. E você sabe que a área de TI, né? A área de informática, ou a área de inteligência, a área de sistemas... Dados. Hoje ela está integrada com marketing. Sim, né? sim. Então,
os CTOs aí, os CMOs, né? Os CDOs, né? Que hoje agora se fala em CDO, né? Chefe Digital Officer, o Data Officer. Então... E vendas também entrou, né? Como é que tá esse assim, monte de C-levels trabalhando na mesma mesa hoje? Tem uma primeira lei da venda, que assim, esteja na rua. Né? Em casa, você não vai vender para ninguém. Estar na rua, antigamente, era furar sola de sapato e bater de porta em porta. Hoje, é você estar, né, no mundo digital. Sim. Você tem que estar na rua, digitalmente. Né? Ninguém mais atende telefone fixo. Ninguém mais se atende. Se você for numa empresa, eu queria falar, o cara fala, o cara está em casa, tem home... Você não acha. Então, o jeito de estar na rua é estar no digital. Né? O processo, o pipeline de marketing, né, a entrada de clientes, de suspects, prospects, para depois converter em lead, para depois virar um lead para área qualificado para a área de vendas, assumir, né, um Sales Qualified Lead, um SQL, etc. Né? Isso mesmo. Cara, é um trabalho de construção realmente de vendas e marketing, não tem jeito, tem que ter investimento, impulsionamento de marcas e serviços e competências no meio digital. Eu trabalho fundamentalmente com 2 canais, inbound e outbound, que é mais ou menos o que todo mundo vem fazendo. Eu trabalho com algumas ferramentas de automação, de qualificação de prospects, de abordagem. Mas o mais difícil não são nem as ferramentas. Então, isso que eu falar. Essa sinergia dessas duas áreas, como é que você sente hoje? Cara, todo dia. Eu tenho reunião todo dia sobre isso, Mal. Todo dia. É isso que eu queria ouvir. Todo dia, cara. Todo assim, dia. Final do dia, tem uma reunião, começa às 5, termina às 6. Hoje não está tendo. Porque você tá aqui. Porque eu estou aqui com você. Imagina, cara. O prazer é meu. Pô. Tempo. E é bom passar um pouco da caixa e pensar e bater esse papo com você é sempre bom, porque a gente troca e aprende sempre, né? Mas é isso, a gente no final do dia senta, agora com esse papinho de home office, etc., senta todo dia com todo o time e, cara, bate o pipeline de marketing, bate o pipeline de vendas, o que teve evolução, o que não teve, o que precisa, o que não precisa. Então, durante 1 hora e meia, diariamente, todo o time, em torno de 15 pessoas, se reúne, cada um lidera uma vez, uma parte da reunião, etc., para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica. Falam as dificuldades que estão enfrentando no mercado, alguma ação... É como uma daily, né, dos processos Mas, entendi. Desculpa te interromper, mas voltando ao assunto. Sinergia total entre essas duas áreas. Tem que ser, não tem, porque a criação de conteúdo do marketing, porque o marketing ele tem que entender qual que é a dor do cliente, ele tem que ser um vendedor igual a gente, ele tem que sacar, esse cara está precisando do quê? O que está pegando? Para ele poder gerar conteúdo específico e impulsionar os produtos e serviços, eventualmente, que aquela empresa está vendendo. Se o cara entra numa cápsula do tempo e fala, não, agora eu vou falar de tecnologia, eu vou falar, sei lá, de X, Y, Z... Fala, pô, mas o cliente está querendo isso. E o marketing tem essa habilidade, né? Porque eu vejo assim, o conjunto dos dois, a união dos dois, né? Eu acho uma coisa fundamental. A única saída. É a única saída. Porque o marketing hoje, ele tem a habilidade de localizar a necessidade do prospect, né, do cara naquele momento. Então, a gente sabe pelo marketing, né, que qual aquela é o empresa... momento de compra, a maturidade de compra do cara. O cara está precisando disso, está precisando do meu produto e é o momento que eu posso ajudá-lo. Mal, quando eu falei assim, o vendedor tem que ir lá. Então, né? o vendedor da velha guarda, que eu falei que dependia só do networking dele e tal, você falou, pô, mas até hoje depende. Sim, depende. Mas se o vendedor não sacar qual que é a do marketing digital. É que o marketing hoje ele traz um... A gente trabalha no NetBiz, a gente tem o nosso foco lá é fazer uma empresa baseada em dados, né? Ser regida a dados. A gente é líder, ou a gente trabalha com data-driven. Então, tudo é baseado em dados, né? Então, o que a gente oferece para as empresas, principalmente nessa área de marketing, é entregar para o vendedor, né? B2B, né? O B2C é uma outra área Sim. que o próprio marketing ele consegue pegada, se resolver sozinho, né? Eu não tenho uma equipe de vendas. O marketing... os processos de marketing fazem a venda pelo e-commerce, mas no B2B, o marketing entrega a bola redondinha para o vendedor.
Eu não consigo vender por marketing B2B. Eu preciso de um cara que vai lá e olha aquele negócio e dê o valor daquilo. O marketing sozinho, ele só prepara a bola. Para B2B. Para B2C ele faz. Ele faz a venda. A B2B ele vai, completa. Existem algumas empresas que têm uma característica super self-service, tipo a AWS, por exemplo, a Amazon Web Services. Como uma empresa vai lá, entra no portal da Amazon e compra. Nós somos parceiros da AWS. Então eles têm. Então o que eu estava falando assim, só para voltar no vendedor, que eu acho que é o raiz, né, do barato, isso, que é o cara que eu gosto. Gosto de ser e gosto de estar junto. É assim, ó. Se eu não sacar como vendedor qual que é a do marketing na jogada, eu não vou conseguir jogar junto com ele. Não vai. E se o marketing não sacar qual que é a da venda, ele não vai conseguir jogar muito comigo. Exatamente. Tá? Então, cada vez mais, essa simbiose, ela tem que rolar. Tem que estar na mão dada o dia inteiro, cara. Daí, para acontecer, é uma baita de uma estrada. Uma jornada. É uma jornada. Né? Por isso que eu te falei, comecei falando, pelo menos 6 áreas esse vendedor tem que falar. Lembra que eu comecei o papo? Sim, tem que falar em 6 áreas dentro da empresa. Não é só o produto, tem que falar lá, ó, é bom, aí o cara, vou ver se é bom mesmo, quem é você, qual é o seu preço, quem é a sua empresa. Puta. E quando você começa a falar de data science, né, de dados, extração de dados não estruturados, montagem de data lake, organização desses dados, aí você começa a ir para um mundo, né, que também, se o vendedor não estiver sacando o que está acontecendo, ele não se posiciona, ele não encontra o lugar dele na cadeia de valor. E aí, assim, cara, o cara pode ligar para a minha empresa e para o meu concorrente. Para mais 2, 3 concorrentes meus. Aí é o vendedor que está atuando. Sim, claro. Porque, vamos lá, eu e meus 4 concorrentes contratamos a NetBiz. Passou a prospecção, agora é a hora de você mostrar que é o seu valor. Você atender. Você mostrar fazer o atendimento. Fazer o seu valor. Eu contratei 3 empresas igual a minha, contrataram a NetBiz, fizeram um baita de um trabalho, implementaram e tal. Chegou lá, na boca do meu funil, o mesmo lead, mesmo cliente. O vendedor que vai fazer a interface com esse cara, se ele não souber fazer um bom rapport, se ele não sair apresentando o produto, se ele não qualificar bem, se ele não atender rápido, se ele não estiver disponível, se ele não conhecer o business do cliente, não o dele, perfeito. Ele perde a venda. Com certeza. E é o mesmo lead, entende? Com certeza. É a mesma oportunidade. Faço das suas palavras das minhas. Então, o meu desafio é pegar essas pessoas que se propõem a trabalhar na área de vendas e mostrar, tentar compartilhar esse caminho de evolução, de ser por isso que eu falei, é o facilitador de fazer o negócio, esse cara. Ele não é mais o cara esperto que vai enganar o trouxa. Não, o trouxa não tem mais trouxa. Não existe mais. Tá? Não tem mais. O comprador é mais esperto muitas vezes, às vezes o trouxa é o vendedor. É área de negócio, né? É muito mais esperto do que o vendedor. Você pega lá um cara fera lá do outro lado, ele só não tem a mão de obra para executar o que ele quer que você execute. Exato, exatamente. Entendeu? Ele falou, não, estrategicamente eu não vou contratar um time de TI. Eu vou contratar uma empresa que vai me fornecer isso. Claro. Mas eu manjo desse negócio. Claro. E aí, cara, entendeu? E é isso. Então, esse vendedor ele tem que estar muito antenado, muito conectado, estudar, conhecer profundamente o produto que ele vende. O vendedor que depois de um tempo chega e fala, mas como é que é isso daqui? Eu falo, 02, essa altura do campeonato, sem a bandoleira, sabe? Não dá, cara. Você está no meio da guerra, você está perdendo, está tomando tiro. E, mas esse produto faz isso? Depois de 2 anos na empresa... Mas não é culpa do cara, às vezes é culpa da própria empresa que não dá treinamento e tal. Tem tudo misturado. E aí entra a próxima pergunta, cara. Como é que você... não sei se você faz isso, como é que é um treinamento de um vendedor hoje, né? Porque ela tem que ter uma habilidade, um soft skill de venda, né? Acho que o hard skill e o soft skill tem que ser muito grande para a de vendas. Mas você dá treinamento... Como é que você vê isso? Maurício, hoje eu estou bastante envolvido com o negócio da Matrix Data Center, né? Mas assim, antes de entrar na Matrix, eu tenho uma consultoria, né? Via Ferrata, enfim, uma empresa que está estacionada, a equipe, sou eu, né? Como consultor, como mentor desse negócio. E, eventualmente, eu forneço horas de treinamento. Hoje, tudo digital, né? Então, por exemplo, tem lá um treinamento básico, B2B, que eu ministro, eventualmente, para
empresas que me procuram, falam, Ricardo, eu queria que você desse fizesse aqui uma geral, uma reciclagem na galera. Então, sei lá, são 8 horas, 4 módulos de 2 horas. A gente passa por B2B básico, passa por qualificação de oportunidades e mapeamento de personas, quem está falando, passa por negociação, né? Passa por negociação. Pelos principais temas aí de vendas, os básicos, né? Como fazer um rapport. Como fazer um rapport, o que é rapport. O que é rapport, muita gente não sabe. Como fazer uma integração com o CRM, né? Essa parte de geração de conhecimento. Como fazer prospecção. Como fazer a prospecção. Né? Como planejar uma reunião, né? Fazer uma prospecção é um tema de um próximo podcast. Dá para falar só disso. Só disso. Muito legal. Como você fazer uma qualificação legal, quais são as perguntas-chave que você deve ter, né? Por que eu estou indo naquele cliente? O vendedor fala assim, vai ter uma reunião lá no Coiso. Ah, legal, vamos lá no Coiso então. Coiso S.A. Chegamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Ah, não, vamos lá ver o que dá. Vamos lá tomar um café. Para, bicho. Tá perdendo tempo. Você tem que saber qual é o faturamento do Coiso, quem é o sócio do Coiso. Já tem o LinkedIn. Qual é a maturidade do Coiso? Pois tem que saber tudo. Qual é o investimento que o Coiso está querendo colocar? Para você sentar na frente qual é o mercado dele? Qual é o número da ação dele? Tudo. Rapport. Fazer um rapport. Tem que fazer o rapport. O rapport, tô falando assim, o rapport pessoal, por exemplo. Né? Você senta na frente do cara. Aí, por exemplo, você está com a mão cruzada aqui, eu vou cruzar, eu vou começar a te espelhar. Tem um jeito. São técnicas, né? Sim. Você vai fazendo. Aliás, eu trouxe um podcast só disso. Então eu vi de comunicação oratória. Sensacional, muito bom, cara. Guilherme Miziara. Exatamente. Então você tem que fazer o rapport, mas você também não pode parecer que está fazendo o rapport, senão parece que você está sacaneando com o cara, tipo aqueles palhaços na rua. Não dá. Então você tem como fazer isso, né? Ler o cara, né? Aquele bom dia, cara. Bom dia. Uma vez eu estava corte. Eu entrei numa empresa grande, eu não vou falar o nome, bem grande, e demorei meses para conseguir essa reunião e tive que levar um cara do fabricante junto. Entramos na sala do cara, uma sala enorme, linda, secretária, maravilhosa tal. E aí eu ali e falei, nossa, se a gente conseguir vender um alfinete para esse cara, serão bilhões de alfinetes. Então, né, atenção, não podemos errar aqui. Entramos na sala, tinha uma bandeira de um time de futebol, né? Do Grêmio, eu acho. Em cima do balcão. E o cara que estava comigo... Você torce pro Grêmio? A primeira pergunta que ele fez pro diretor. Eu falei... Aí o cara, não, eu estou aí porque eu gosto de me torturar. Na verdade, eu sou Inter, eu sou Inter, Porra, já acabou a reunião, acabou. O cara ficou assim no relógio olhando. Eu falei, cara, acabou a reunião, bicho. Ficamos 15 minutos na sala do homem. Fiquei 3 meses para marcar, não vendemos nada para ele. Então errada a reunião. Começou fica bem. Quieto, fica quieto. Tudo bem, vamos aqui, muito obrigado por receber. Enfim, tem um protocolo, né? Tem um protocolo para você fazer essas coisas. Acho que hoje em dia está mais aberto, né? Tá bem mais. Tá vendo? Mas hoje tem um protocolo. Cara, você torce. Não, é o que você falou. Não, isso aqui é para jogar dardo todo pra jogar dia. Não, outro dia... Mas continua tendo um protocolo, Mal. Tem olha só. Um protocolo. Fui numa outra empresa outro dia, também isso é legal de contar. Cheguei lá, cara, e era uma garotada, sabe? A garotada mesmo do dev, né? Aquela molecada fera pra caramba, nerd pra caramba. O pessoal de CI/CD, fazendo entrega de dev, de DevOps, automatizando nuvem pública, uns caras muito legais, mexendo com dados e etc. E eu cheguei lá, eu fui de blazer, né? E normal, né? Sei lá, uma empresa enorme, muito grande. E minha cara, quem tá vendo pelo vídeo já viu minha cara. Eu fui de blazer. Eu tava, sei lá, de vez em quando eu ponho blazer, sei lá. Claro. Sei. E jeans, tal, mas tava de blazer. Aí cheguei lá, tal, e a molecada toda de calção, de chinelo, sei lá como, tal, né? Cheio de tatuagem e tal, aquele esquemão legal. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Eu acho fantástico, legal inclusive. Pra caramba, claro. Eu tive que trabalhar de terno e gravata há anos e anos, um saco horrível. Graças a Deus acabou esse negócio. E aí eu cheguei lá, oi, tudo bem? Então, como é que tá? Papapá, saquei um cartão e dei pra menina. Ela pegou o cartão e falou assim... Que é isso? Nossa... Que interessante. Ela devia ter uns 22 anos de idade. Que é isso que você está me dando? Nossa, cartão, há quanto tempo eu não vejo isso? Ricardo, então, você falhou, cara. Eu falei. Falhou. Falei, protocolo, tá vendo? Por mais moderninho... Ela fala, não, mas hoje em dia não tem mais isso. Tem de outro jeito. Tem de outro Cabe ao vendedor
né? Mas é no fracasso que a gente amadurece, que a gente cresce. Eu adoro contar fracassos, eu acho muito legal. Claro. Ó, eu tenho um cabelinho branco, você sabe, né? Eu tinha. Eu ainda tenho cabelo branco. Eu vejo, às vezes, que o cabelo branco hoje em dia é importante também, viu, cara? Você fala do cartão, mas é importante. Claro. Teve um caso... Ela comprou, tá? Hã? Ela tirou o sarrinho do meu cartão, mas ela comprou. Achou legal agora. Ela precisava da gente. Eu vejo casos assim, você falou dos devs, né? Desses departamentos, principalmente os caras novos que entram cheio de técnicas e novidades, né? O cara chega num cliente, às vezes você chega lá, o cara fala, joga tudo que você tem fora, tudo. E tem uma tecnologia nova aqui que vai resolver. E realmente a tecnologia é linda, mas, meu, ele não tem a menor visão, sensibilidade do que é. Joga fora que tá chamando ele de incompetente. Né? Então, às vezes, o cabelinho branco fala, pera um pouquinho. Calma. Vamos analisar. Vamos resolver. Vamos ver aqui como a gente transforma isso. Isso. Como é que eu te acho, Ricardo? Me fala quais são as suas diretrizes. Tem gente que gosta de colocar e-mail aqui, tem gente que não gosta, porque, graças a Deus, os nossos episódios têm uma visitação grande. Quiser deixar e-mail, pode deixar. Quer deixar seu LinkedIn. Como é que a gente te acha? Como é que as empresas te acham? No LinkedIn, ricardo.giudice. Ricardo.giudice. Tá? Meu e-mail é ricardo.giudice. Vou deixar o da Matrix. O da Matrix. Matrix, ricardo.giudice@matrix.net.br. Eu vou colocar no nosso... Legal, bota lá, tá? Bota lá. Isso, o da Matrix eu acho que é legal. É um data center bem interessante, a gente está crescendo demais. E se vocês quiserem saber alguma coisa sobre tecnologia ou sobre vendas, fiquem à vontade. Ricardo, sensacional. Obrigado, cara. Mal. Muito obrigado pelo seu cara. tempo. Eu sei que difícil te tirar do seu dia a dia. Que nada. Em nome da NetBiz, agradeço demais esse bate-papo. Eu acho que quem está nos assistindo teve uma ideia legal, né? Os vendedores aí falam, puta, alguns se identificaram, outros falam, puta, posso melhorar. Bom, o meu nome é Maurício Stelato. Eu sou o diretor Latam de vendas da NetBiz, por isso que esse papo é legal. Estou em todas as redes sociais, disponível para a gente bater um papo. Ricardão, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, cara. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. Valeu. Tchau.